Bom, chegou o dia em que eu estou aqui na internet tentando convencer meninos a bater punheta. Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Ana, do blog do canal Pimenta Cítrica. Pra quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre sexo, sobre saúde sexual, sobre educação sexual, sobre erotismo. E hoje a gente vai falar sobre masturbação, mais especificamente sobre não se masturbar. Ficou confuso? Eu já vou explicar. Eu já falei aqui no canal sobre masturbação feminina, o vídeo tá aqui para quem quiser conferir, mas hoje eu vou falar especificamente sobre o movimento NoFap. Já ouviu falar disso? O movimento NoFap basicamente prega que o vício em pornografia e a masturbação masculina são coisas muito ruins e que você deveria largar esses vícios e viver uma vida de virtude sem masturbação, que você vai viver uma vida muito mais saudável. E daí tem várias variantes disso, tá? Tem desde gente que fala em só largar a pornografia, tem gente que fala em largar a pornografia e a masturbação por um tempo limitado, tem gente que fala até em não se masturbar nunca mais. Existem mulheres também que estão seguindo esse movimento, o que é uma coisa bem complicada na minha cabeça, mas eu vou falar especificamente dos homens e eu vou falar com vocês, meninos, que se sentem atraídos aí pela hashtag NoFap e que estão interessados em começar esse movimento ou de repente já simpatizam. Eu vou vir aqui falar com uma ativista sexual sobre o que eu acho em relação a tudo isso e por que eu acho que você não deveria aderir ao NoFap. A primeira coisa que eu devo dizer pra vocês é sobre a minha experiência descobrindo a masturbação. Eu falei aqui sobre isso no canal várias vezes. Pra mim, a descoberta da minha sexualidade foi uma experiência extremamente traumática, porque eu sentia muita culpa e vergonha de sentir desejo, de me masturbar, porque eu era uma menina, uma mulher se descobrindo. E isso era totalmente inaceitável. Pra mim foi muito complicado entrar nesse mundo do NoFap, porque é difícil pra mim compreender por que os meninos fariam isso voluntariamente com eles mesmos, sendo que eu sempre tive até uma certa inveja da liberdade que eles tinham para descobrir a sexualidade, para se masturbar. Mas quando eu fui entrando no tema, eu fui percebendo que é um pouco mais complexo do que eu imaginava. A primeira coisa que eu preciso dizer sobre o movimento NoFap, existem várias, digamos assim, ramificações. É uma coisa muito espalhada que também se junta com outras comunidades da internet. O que eu vou dizer aqui sobre algumas coisas que eu achei não necessariamente se aplica a todo mundo que está dentro dessa comunidade. Eu acho que existe um equívoco muito grande na premissa desse movimento, que o movimento NoFap confunde masturbação com pornografia. Isso porque o vício em pornografia é tratado como uma coisa intrínseca ao desejo, ao impulso de masturbação. O vício em pornografia é uma coisa real. Aliás, a gente pode se viciar em várias coisas, né? Drogas legais e ilegais, álcool, açúcar, comida, compras. A pornografia pode sim se tornar um vício que pode ser muito difícil de sair, especialmente porque a disponibilidade, né, o livre acesso à pornografia está aí para todo mundo. E eu, particularmente, pessoalmente, acho que a pornografia mainstream, a pornografia, né, que a gente vê aí no Xvideos, no Pornhub, é extremamente nociva. Pela maneira como a indústria pornográfica se desenvolve, como ela lucra em cima do abuso, perpetua estereótipos. E principalmente porque o sexo que é mostrado na pornografia mainstream não tem nada a ver com sexo de verdade, sério. Então, nesse ponto, eu e o movimento NoFap, a gente se converge nas nossas opiniões e eu consigo entender muito bem. Porém, partir dessa premissa e daí chegar no logo, então, a gente não deveria se masturbar, tá um salto muito grande aí e as duas coisas não necessariamente estão correlacionadas. E como eu falei, o NoFap é uma comunidade e eu acho que isso é um dos grandes atrativos para os meninos, para os homens que entram nesse movimento, porque a gente sabe muito bem, falta, né, um senso de comunidade, de acolhimento,
para homens, principalmente homens héteros. E eu acho que, naturalmente, os homens e os meninos sentem muita falta disso. E quando você entra, por exemplo, num dos maiores sites no movimento NoFap, a linguagem é extremamente acolhedora, é extremamente empática. É um abraço, um conforto, né, para quem tá sofrendo, por exemplo, com vício em pornografia, que preenche um vazio que existe, né, para os homens e para os meninos em geral, que é esse senso de comunidade. Ainda mais para quem passa bastante tempo na internet, e eu me identifico totalmente com isso. Durante a minha adolescência, eu vivi na internet, então eu sei muito bem como é que é você se conectar com pessoas online e sentir que você faz parte ali de uma coisa maior do que você, né? Bom, como eu disse, eu acho que a pornografia mainstream, ela é sim muito nociva, mas a pornografia e a masturbação são coisas diferentes, como eu falei, e a pornografia mainstream não é a única maneira de você acessar conteúdo erótico na internet. Eu acho que o grande problema da pornografia é um consumo muito passivo. Eu acho muito engraçado, uma das coisas que eu tava pensando quando eu tava fazendo a pesquisa para esse vídeo, tem depoimentos dizendo o quanto que elas se viciam na pornografia e querem ver cada vez mais e querem, né, vídeos cada vez mais extremos. E pra mim, a pornografia sempre foi um negócio muito entediante. Quando eu assistia, eu ficava tipo horas pra conseguir achar alguma coisa que fosse minimamente ok. Claramente a mulher não tava gostando tanto de pornografia hétero quanto de pornografia lésbica. Eu achava o sexo muito artificial. Não sei, eu não achava sexy. Mas eu acho que esse problema da pornografia mainstream de ser um consumo muito fácil que é feito para anestesiar o seu cérebro e você não pensar, ele não aparece em vários outros tipos de conteúdo erótico e até pornográfico fora desse circuito mainstream. Eu sou uma escritora de contos eróticos e eu acho que existe outra relação, sabe, de provocar o seu desejo, porque como você tá lendo, você tem que meio que completar o que tá acontecendo ali junto com a sua imaginação, e esse exercício da sua imaginação pode fazer você descobrir coisas sobre você e sobre o seu desejo que você nem imaginava. Mas não só a literatura erótica, existem quadrinhos, áudios eróticos, existem muitos outros tipos de conteúdo que você não vai estar nem dando dinheiro para uma indústria pornográfica escrota e nem também consumindo um conteúdo que é nocivo para você. Existem sites de pornografia audiovisual, né, de filmes pornográficos, totalmente diferentes desse circuito, tanto da maneira como as pessoas, os atores são pagos pelo trabalho deles, que existe uma cadeia de produção ética, tanto também pelo tipo de sexo que eles mostram, que é um sexo muito mais real. A maioria desses conteúdos é paga, mas eu acho que aí tá a grande diferença da pornografia mainstream para a pornografia alternativa, digamos, quando você não paga por alguma coisa, o produto é você, né? Eu acho que nesses grandes portais de pornografia fica muito claro que é feito para você ficar em looping ali, indo cada vez mais longe, né, nos vídeos e não saindo, para você ficar recebendo aquela propaganda. Enquanto se você paga por um conteúdo, você tem muito mais controle sobre a cadeia de produção. Mas existem vários conteúdos gratuitos também, tá? Eu acho muito engraçado todas essas coisas, porque eu acho que pra nós mulheres foi tão difícil, sabe, quebrar esse tabu em cima da masturbação. Eu acho que ainda que até a gente fala, nossa, vou bater uma siririca, e eu, assim, sigo muitas páginas no Instagram e também faço um projeto sobre anatomia do clitóris, em que a gente fala abertamente sobre masturbação e a gente fala abertamente sobre o orgasmo feminino. A gente precisa tocar nesse assunto muitas e muitas e muitas vezes e bater nessa tecla, porque ainda é um tabu, né? Então é muito engraçado ver essa outra parte. A coisa que eu começo a discordar bastante desses movimentos é quando eles começam a dizer que a masturbação faz mal. Existem todos os tipos de coisa que você pode ler, tanto que ela vai te fazer ser menos fértil, menos viril, que ela faz mal pro seu cérebro, até que causa doenças.
e que se você parar de se masturbar, você vai ver muitos benefícios, tanto na sua saúde, você vai se tornar um homem mais viril, ser capaz de atrair mais mulheres se você não focar a sua energia na masturbação. E aí começa toda uma linguagem que é quase um culto mesmo, sabe? De fazer com que as pessoas, com que os homens entrem nessa ideia de não se masturbar e não pode de jeito nenhum. E aí, minha gente, é que eu discordo bastante do movimento NoFap. Primeiro porque, cientificamente, são inúmeros os benefícios da masturbação para homens e mulheres. É óbvio que se o negócio se você se masturbar tá tomando conta da sua vida, não vai ser saudável, mas isso não é só com masturbação, é com qualquer coisa. Então, eu já vi alguns relatos na internet das pessoas falando: minha pele melhorou, meu cabelo melhorou. É porque você tá colocando mais energia e atenção em outros lugares da sua vida que você estava dedicando à pornografia, por exemplo. Mas essa ideia de que a masturbação é alguma coisa errada, ela é muito equivocada e ela me deixa muito triste. Porque na minha vida, quando eu comecei a me masturbar, eu tinha essa ideia também e isso me fez sofrer tanto. E ver essa ideia sendo propagada dessa maneira, que em alguns momentos parece até um negócio milagroso, sabe? Como se, nossa, você parar de se masturbar vai ser a solução para todos os seus problemas. Sendo que não vai. E aí você vai me dizer: Ana, como é que você sabe que não vai? E eu vou te dizer porque eu já fiz NoFap sem saber que eu estava fazendo NoFap. Quando eu tinha 19 anos, eu estava estudando para o vestibular. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma promessa de que eu não ia me masturbar por 6 meses para eu conseguir passar. E assim, uma coisa sobre mim é que eu sou uma pessoa que adora um desafio bizarro. Foi uma mistura de muita vontade de passar no vestibular com sede de um desafio. Eu estudando que nem uma maluca, que eu não tinha mais nenhuma distração na minha vida, eu estudava 10, 12 horas por dia e eu não me masturbei durante 6 meses. E passei no vestibular. Mas o que eu posso dizer dessa experiência pra vocês é que, primeiro, que eu não notei nenhuma diferença na minha saúde, na minha disposição, na minha vitalidade. E segundo, se você acha que o meu tesão, a minha vontade de bater uma siririca e a minha predisposição a pensar em putaria diminuiu por causa disso, você tá muito errado. Porque só aumentou exponencialmente. Primeiro porque eu sou uma pessoa que sempre foi muito sexual, né? E inclusive por isso que hoje em dia eu tô aqui no YouTube falando sobre sexo. E eu era virgem, então não é como se eu tivesse não me masturbando, mas também transando. Não, eu não tava transando, não tava fazendo nada. Inclusive, a maior balela de todas é que a minha capacidade de concentração ia aumentar porque eu não tava me masturbando. Porque, gente, pelo contrário, eu tava tentando estudar e eu só ficava pensando coisa que não devia. O que eu acho é que a masturbação, além de ser uma coisa bem saudável, que isso é comprovado cientificamente, ela vai te ajudar a conhecer o seu corpo, vai te ajudar a conhecer o que você gosta no sexo e vai te fazer muito melhor de cama, pode ter certeza. Você conhecer o seu corpo, conhecer como ele funciona e também conhecer os meandros da sua mente e o que te excita, vai fazer muita diferença na hora do vamos ver. E o que eu posso dizer pra vocês, meninos que estão se sentindo perdidos, se sentindo atraídos pela premissa do NoFap, se pornografia te faz mal, procura alternativas. Não endemonize o sexo e a sua relação com o seu próprio corpo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. A proibição total só vai te fazer pensar mais em querer bater uma punheta. E outra, gente, quando a gente é adolescente, a gente tem muito tesão mesmo e muita vontade de pensar besteira e muita vontade de ficar se masturbando o dia inteiro se deixarem. O que eu posso dizer é que quando a gente é adolescente, parece que nunca vai chegar realmente a hora da gente transar, né, da gente aproveitar a vida como deveria ser, mas eu posso dizer por experiência própria que vai chegar a hora sim e que existe muito conteúdo legal na internet que vai fazer você passar por essa fase de uma maneira muito mais saudável e muito mais gostosa. É isso! Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever no meu canal para não perder os próximos e também de passar lá no meu blog para ver o resto do conteúdo que eu produzo e ler os meus pontinhos também. E se você tem outras experiências
experiências com o movimento NoFap, se você tem outras coisas para adicionar que você acha que faltou aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu acho que é muito importante a gente abrir uma conversa franca sobre esse tema, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima!